De comentarista de corridas de cavalo, ele se transformou num vencedor puro sangue. Da cana conseguiu revelar, através de linhas, um novo ciclo da indústria do açúcar e do álcool. E da profundeza dos hidrocarbonetos no mar continental, antecipou, em furo internacional, a nova era do petróleo para o Brasil. Esse homem, que transformou o chumbo da velha imprensa campista nas cores da modernidade e do offset, mais do que um brilhante repórter e jornalista, tornou-se uma legenda viva, um verdadeiro mestre. Aloísio Cardoso Barbosa, o transformador de redações em salas de aula e de lições de vida. Sua história profissional começa nos anos 60, cobrindo despretensiosamente corridas de cavalo por mero hobby para o jornal A Notícia, de onde se tornou editor-geral, passando ainda pelos bancos acadêmicos da Faculdade de Filosofia de Campos, onde também se tornou mestre. Marcante e indelével foi sua passagem pelo Jornal do Brasil, um templo sagrado do jornalismo brasileiro. O que deveria ser um estágio transformou-se em uma das carreiras mais brilhantes de um repórter especial, colecionando manchetes, furos e elogios de todo o corpo editorial do jornal. A história da maior indústria brasileira, a do petróleo, não pode ser contada sem os textos escritos por Aloísio Cardoso Barbosa. Foi da caneta desse caçador de informações que jorrou a primeira notícia da descoberta de petróleo na Bacia de Campos. Mas no coração desse jornalista havia uma determinação: fazer o caminho inverso, da capital para o interior, retornando a Campos e mudando para sempre o jornalismo do Norte-Noroeste Fluminense. Com sua competência, revoluciona a história da imprensa regional, introduzindo o sistema de apuração, a moderna estrutura de texto, formatando pautas, definindo leads e garantindo a imparcialidade da informação. E ao lado de Diva Abreu e um grupo de amigos e colaboradores, inaugura em 8 de janeiro de 1978 a Folha da Manhã, um marco do jornalismo no estado do Rio de Janeiro, passando a registrar e ser agente estratégico e imprescindível em todas as lutas, campanhas, vitórias, conquistas e grandes acontecimentos da região. Da mãe Folha da Manhã nasceram muitos filhos. Primeiro foi a Rádio Continental de Campos, depois a Rádio Jornal de Macaé, em seguida a TV Planície, hoje Inter TV Planície, além da Plena TV, Folha Online e mais recentemente o jornal A Hora. Esse sonhador se transformou num mito e hoje é uma unanimidade. O Aloísio falava: olha, o meu negócio é fazer jornal. Eu não quero administrar jornal, eu não quero cuidar de publicidade, eu não quero cuidar de pessoal, eu quero fazer jornal. É isso que eu sei fazer. E no bojo dessa coisa toda, eu acho que o mais importante, o jornal, qualquer um pode abrir e fazer. Agora, o jornal sério, o jornal voltado para a sua principal finalidade, que é atender a comunidade, os anseios de uma região, brigar informar, evidentemente, e brigar pelo tudo aquilo que uma população quer ou repudia. E isso, a seriedade, a ética do Aloísio e da família, Aloísio, Diva, os filhos, são exemplares. E Grupo Folha é uma coisa fantástica. Conheço o Aloísio há muitos anos. Nós fomos, de certa forma, contemporâneos. É redação de jornal, cada um trilhando o seu caminho. O Aloísio tem na sua biografia, tem uma grande produção de matérias sobre justamente o petróleo em Campos. Quem mais contou histórias, quem mais revelou, quem mais deu notícias e acompanhou a evolução da exploração de petróleo em Campos foi Aloísio. E isso aí a gente reconhecia. Eu, fora de Campos, em redação, também reconhecíamos esse trabalho. Então, o Aloísio, além de ser um amigo querido, é um profissional perfeito. Desde essa época em que ele
fazia matérias para o Jornal do Brasil em Campos, depois para o Jornal do Brasil aqui no Rio, até a fundação da Folha da Manhã, que foi uma outra realização fantástica. Eu acompanho o Aloysio nessa sua trajetória. Para mim é um prazer, uma honra falar sobre o Aloysio. Eu conheço o Aloysio desde o final da década de 60, quando aqui cheguei. Naquela época ele era um jornalista, trabalhava na Notícias de EV Salgados. Então nos conhecemos naquela época e temos uma amizade desde aquele tempo. Eu sempre respeitei o Aloysio como um grande jornalista, um grande profissional e um grande ser humano. Aloysio é um vencedor, ele sempre foi um profissional correto, sempre primou pela ética. Foi um homem que se interessou pelo setor açucareiro e procurou aprender o setor a fundo. Então ele tem serviços prestados não só à comunidade, como ao setor açucareiro também. O Aloysio é importante não só na minha vida, como na vida da nossa cidade de Campos. Por isso eu acho da maior importância essa homenagem que hoje a direção da Universidade de Estácio Sá presta ao extraordinário jornalista Aloysio Barbosa. Porque Aloysio faz parte da história de Campos. Eu acho justíssimo, entendeu? Essa homenagem, dando ao nome a esse novo auditório do jornalista Aloysio Barbosa. Aloysio é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que tem história aqui em Campos, uma pessoa que tem o faro da boa notícia, entendeu? Ele busca a reportagem e procura dar da melhor maneira possível. E é um apaixonado por Campos. Aloysio Barbosa eu considero o mestre do jornalismo em Campos. Aloysio é meu pai, é meu irmão, é meu conselheiro, é meu camarada, é meu amigo. Um beijo. Aloysio, acho que essa homenagem que a Estácio e Carlos Alberto te prestam é mais do que oportuna. Acho que o jornalismo de Campos se divide em antes e depois de você. O modernismo do jornalismo campista veio através de você. Então, Aloysio, eu quero, em meu nome, em nome da minha família, da Ana, do Bernardo, do Rafael, te dar um grande beijo. Você merece, Barbosa. Acho que pai é tudo, né? Eu sou continuação do DNA dele, né? Ele é responsável pela minha formação moral, formação ética, né? Educacional, de certa forma. Ele sempre foi muito, muito preocupado, né, com a gente, sempre achava que ia acontecer alguma coisa, sempre monitorando todos os nossos passos. Infelizmente não aconteceu nada de grave. Em termos de imprensa, eu acho que não se pode falar da imprensa campista sem falar do meu pai, porque ele foi pioneiro, né, aqui em Campos, introduziu vários conceitos modernos na época que a imprensa precisava se modernizar, na offset, lead, né, vários conceitos que ele implementou aqui, já que ele já tinha adquirido lá no Rio, quando ele trabalhava no JB. E também não pode se falar da imprensa de Campos sem falar da Folha da Manhã, que foi fundada em 78, que era um sonho dele, absolutamente dele, que minha mãe ajudou ele a realizar, mas que vem de um sonho dele, um sonho pessoal dele, né? Que revolucionou também conceitos na época. Hoje é o principal jornal da cidade, da região, e ele é o responsável por isso tudo. E ele conseguiu uma coisa que pouca gente consegue. Ele tinha um sonho e realizou esse sonho, né? Conseguiu ter esse sonho de forma concreta, realizada, implantada. Muita gente passa uma vida inteira com um sonho e não consegue realizar ele. Sempre foi um repórter, que, pelo que eu acompanhei, pelo que me dizem, converso com pessoas, muito furão. É um cara que, tipo, se chegava num local, ele foi cobrir um homicídio. A carteira de identidade, ele escondia, para só ele ter a foto. No dia seguinte, ele dava para os demais terem, entendeu? Ele sempre brigou muito por fazer a melhor matéria, ter exclusividade do fato. O que o leitor quer, né? Pô, o telespectador quer o quê? Uma visão diferenciada que você dê, pô, na imagem, no fato, né? Então ele sempre buscou isso, uma diferenciação. Ele casou com uma mãe, ele já era casado, eles foram para o Rio e tal, e aí eles foram para o Jornal do Brasil. E lá ele aprendeu o jornalismo, no Jornal do Brasil na época era meio que tipo o Globo, Folha de São Paulo são hoje, era o maior jornal do Brasil realmente, era uma grande escola. E depois ele voltou, com uma mãe, eu já tinha nascido, eu nasci em Niterói,
E eles voltaram para Campos, Cristiano vai nascer em Campos, né? E ele trouxe esses princípios do jornalismo que ele aprendeu lá para Campos. Ele trouxe o conceito de lead para Campos, uma coisa que não existia em Campos. Papai minha vida é início, meio e fim. Né? Eu te amo, velho. Sério, eu te amo muito. Nós construímos uma história. Estamos juntos há precisamente 36 anos. Quando nós fomos para o Rio, a gente começou a nossa vida com muita luta, com muita garra. Sabe, eu digo sempre que a nossa vida dá uma novela que daria assim, grande audiência. A nossa vida tem um quê de novela, mas tem um quê de muito sacrifício, de muita luta e de vitórias, consequentemente. Aloysio, quando foi para o Rio, ele foi muito importante para ele profissionalmente. Ele desabrochou, foi para o JB. Naquela época, o Jornal do Brasil era uma escola de jornalismo. E ele era jovem, tinha 33 anos, e pegou o touro à unha, trabalhava, lutava, ninguém queria fazer a matéria, ele ia fazer. Estava de folga, pintou uma vez uma explosão em Caxias, na refinaria. Ninguém quis ir porque era Semana Santa, lá foi Aloysio. E assim, eu acho que foi muito importante para ele essa estada no Rio de Janeiro, esse período no Rio de Janeiro, porque ele cresceu muito profissionalmente. E eu considero Aloysio o maior jornalista que Campos teve em termos de repórter. O sonho dele sempre foi voltar para a sua terra e ter um jornal. Nós partimos para a guerra e estamos aqui até hoje. É reconhecido, tem um belo currículo, íntegro, honesto na profissão e sempre foi uma pessoa que lutou muito pelas causas da região e de Campos, principalmente. Foi o descobridor do petróleo. Falar de Aloysio como pai, ele é um pai extremado. Ele é daquele até que eu sempre briguei com ele, porque se ele pudesse pegar um pedaço do céu para dar para filho, ele faria. E como marido, eu posso dizer para ele que eu amo muito. Esse é o Aloysio Barbosa. Se fosse diferente, não seria o grande homem, o grande pai, o marido que me dá orquídea, que me escreve até hoje, cartas e cartões lindos. Então é isso, Barbosão. Um beijo para você. Um abraço, Aloysio.